reconhecido. Aí sim, uma pesquisa não é essa, a pesquisa não é em São Paulo, é no país. Que a Michelle tem esse peso todo na imaginação, pelo menos das pessoas, no conceito das pessoas e tudo. O que o Flávio deveria estar era de bem com a Michelle e não brigando com ele. Mas já era. O Flávio brigou, a Michelle explanou, e aí, inclusive, não só tá brigando com a Michelle, como, segundo a Andréa Sadi, o pessoal ligado ao Nicolas teria ajudado a Michelle a produzir esse vídeo. Isso aí foi a Andréa Sadi na Globo News que disse. O Nicolas depois falou: olha, é a turma do Flávio que está sendo fonte da Andréia, que está inventando isso. Então o Flávio está querendo me culpar. Eu não tenho nada a ver com isso. Então virou a treta dele com a Michelle, que também contaminou a relação com o Nicolas, que já estava contaminado. Na verdade, o Nicolas tem Tá jogado contra tudo, o Flávio, tá, mas não se meteu tu- nessa nesse vídeo, tudo, segundo ele. tudo em torno do Flávio está contaminado. Ele está contaminado pela briga com a Michelle, ele está contaminado pelo pedido de dinheiro ao Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, para financiar o filmezinho do papai dele, de exaltação ao papai. Este é um cidadão contaminado, e também pelo seu passado, ligado aos milicianos, a gente não boa no Rio de Janeiro. Agora, ainda nessa pesquisa do Meio Ideia, aí tem coisas interessantes ainda. No, prime, no, no cenário de primeiro turno de uma eleição presidencial, o Flávio teria 32% das intenções de voto. Muito bem. No segundo cenário de primeiro turno, quando o nome de Michele é testado e se tira o do Flávio, a ex-primeira-dama tem 29,4% das intenções de voto. Flavinho, com todo esse barulho, a bênção do pai, o mandato, que a Michele não tem mandato. A Michele hoje é uma cuidadora do marido, dona de casa, exemplar. O Flávio tem 32% quando você testa no primeiro cenário. Ali. Flávio contra Lula. O Flávio tem 32% das intenções de voto. Não, agora vamos tirar o Flávio. Bota a Michele. A Michele aparece com 29. Arredonde, 30% dos votos. 30. E o Flávio com 32. É muito cacife eleitoral que tem esta mulher. Nos cenários de segundo turno, isso é do cenário de primeiro turno. Cenário de segundo turno contra Lula, Flávio aparece com 40% e Michele com 36%. E esse cidadão, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, ainda se dá ao luxo de tratar mal a madrasta a ponto de ela romper com ele. O Flávio tá desesperado. Foi lá para os Estados Unidos, não é porque pegou muito mal para ele a defesa dos tarifaços que ele fez, pegou muito mal o documento que ele mandou para o governo americano na semana passada, um documento de mais de 80 páginas, que defendia o adiamento do tarifaço, pelo menos por uns 90 dias, que era para poder fazer a campanha dele, que era para poder ele disputar em paz com Lula, porque do jeito que está, ele tendo elogiado o tarifaço e tudo, pegou mal para ele isso. Pô, você está advogando contra os interesses do seu país. Como é que você aplaude um tarifaço aplicado pelo presidente de um outro país aos produtos de exportação do seu país? Como é que você faz isso e não quer sair com a fama de traidor da pátria? Claro, de inimigo da pátria, é claro. Aí ele agora foi lá para dizer: vem cá, não é adiamento, não. Eu quero o cancelamento dessa medida. Já foi tarde. Já foi tarde. Eu quero o cancelamento dessa medida. Não. E mais.
foi participar de uma reunião que era eminentemente técnica. Estava cheio de empresário brasileiro lá, advogando os interesses do Brasil, empresários, representantes de entidades de classe. E aí o Flavinho tenta fazer daquilo ali, daquela reunião ontem em Washington, um palanque de campanha. Aí começa a falar mal do Lula, começa a falar mal de uma série de coisas, começa a prometer que não, mas se ele, claro, ele terá uma outra relação com os Estados Unidos. Bota aí uma fala do Flavinho, não a fala de lá de ontem de Washington, mas já do Flavinho comentando o que ele disse ou fez ontem em Washington. Vim proteger o Brasil das tarifas e também do Lula. Ele faz uma coisa que eu jamais faria, que é colocar a ideologia acima dos interesses do povo brasileiro. É isso que ele está fazendo. Tá Ele a de todo brincadeira, momento Flávio. lambe as botas da China, defendia o nosso Pix. Eu falei, olha gente, o Pix ele é uma inovação que veio no governo Bolsonaro, foi criado durante o governo do presidente Bolsonaro. Quando eu fui perguntado, eu falei, Mentira! olha, eu sou um agente político. Meu Eu sou Deus, isso é senador da República patético. no Brasil, eu sou É pré-candidato à presidência patético. da República. O vira-lata do Então eu estou Trump aqui para falando falar isso é politicamente o patético. seguinte, olha, hoje existe na presidência da República alguém que é anti-Estados Unidos, que é o Lula. Alguém que a todo momento agride os Estados Unidos, ele tem a ideologia dele anti-americana, e que daqui a pouco, as eleições são daqui a 87 dias, gente. Preste atenção, daqui a 87 dias teremos eleições para presidente no Brasil, e pode ser que o cenário mude. Então o que eu pedi? Olha, cancela essa tarifa. Cancela porque a partir, de janeiro do ano que vem, pode ser que exista um presidente da República, como acredito que terá, porque o PT Agora acabou, é cancela, ninguém né? Não é aguenta mais esse suspende. ao invés de estar enaltecendo que eu estou aqui, Mudou agora. mesmo sem ser o presidente da Antes era República traz, ainda, traz. do Depois nosso suspende, Brasil, agora estou cancela. aqui fazendo a minha parte, eles pararam de questionar por que o Lula não mandou um representante, gente. Só que o Lula é um mentiroso. O Lula é uma pessoa que não cumpre acordos. E na minha percepção, o governo americano percebeu isso. Mas é um governo que não está nem aí. Eles parece que tem uma associação com esse pessoal do mal aí. Então, gente, é óbvio que Tá bom, o Trump Alice. olha para o Deve ter uma Brasil. associação com milicianos. É, o Lula. Quem colocou Né, miliciano para trabalhar no gabinete foi o vem cá, Flávio. peraí. Ontem nessa reunião, quer dizer, depois numa entrevista à imprensa, que ele falou pouco para a imprensa, claro, porque ele só estava preparado para falar lá aquele discursinho que ele decorou, que estava ali na mão dele. Mas com ele se enrola muito quando ele tem entrevista assim com um jornalista, porque o jornalista começa a fazer perguntas que ele não está preparado para Ele não responder, está aí preparado ele para se nada. estrepa todo. Mas ele disse ontem lá o seguinte, este é o pior momento possível para a aplicação de um tarifaço. Isso Este. aí, Terá outros momentos, mas este não. Este quer não. dizer, este não. Outros momentos Quem pode sabe no ser. futuro. Vem cá, não era para o cara estar dizendo este é o pior momento. O pior momento é qualquer É momento qualquer que se um, aplica lógico. uma medida de restrição contra um outro Um país. entreguista barato, pelo amor de Deus. Entendeu? Este é o pior momento. Vem cá, Flávio. Haveria um melhor momento? Haveria. Aí sou eu que respondo, porque ele não vai responder isso. Haveria, que era depois que ele disputasse a eleição. Aí pronto. Aí podia aplicar. Aí ele já não estava aqui. E já não. E já teria perdido a eleição. Ou vencido, Agora, isso. não há. Era para você ter chegado lá, Flávio, e ter dito: olha, eu sou contra o tarifaço, por essas e essas e essas razões. Você só tinha 5 minutos para falar, como os outros É um que amador. participaram da reunião só tinham 5 minutos. Você tinha ali a missão de convencer o governo americano, pelo menos a sua pretensão era essa, de que, olha, suspende aí o tarifaço. Então, se munisse de argumentos econômicos, técnicos, sei lá o quê, mas não transformasse ou não tentasse transformar aquela ocasião em um palanque da sua campanha, como você fez na marcha com Jesus em São Paulo. E ele faz tudo errado. Recentemente, você só faz. Eu não vou dizer o que é que Ele só você se só faz queima. Ele besteira, você só faz besteira. se E não queimou com sou os eu. evangélicos ali. Cá. E não sou eu, nem nós, que estamos dizendo que você só faz bobagem, não.
Não somos apenas nós que estamos mostrando os erros, repetidos erros da sua campanha. Quer pessoas ligadas a você dizendo isso? Pessoas da sua ideologia, que Vamos, você. vamos, quero ver. Quer isso? Eu Solta quero. aí, Alice, Quem solta mais? aí o vídeo do senhor Flávio Figueiredo, esse amigo tão. Paulo Figueiredo. Me Paulo chorou. Figueiredo. É, Paulo Figueiredo. Esse é mais um vídeo dele. Mais um. Mais Esse é o mais um. gênio. É uma maravilha, é uma Esse só dá maravilha. conselho bom. Camisa Só. 9 do Vê o Lula. que é que ele diz da campanha do Flávio. Agora não é falando mal Flávio de foi, mulheres, não. É da veio aos Estados campanha. Unidos, Peraí, falou de peraí, tarifa. peraí. Porra, Peraí. Do é, começo, Alice. Peraí, mas é Alice. do começo, tu que falou em cima, vai. Ele na semana passada estava brilhando por falar que as mulheres não sabem votar. Agora ele está fixado na campanha do Flávio. Vá lá, solta. Flávio foi, veio aos Estados Unidos, falou de tarifa. A imprensa está absolutamente louca, desesperada. Meu telefone não para. E ele publica um videozinho, bem mais ou menos. A assessoria de imprensa dele publica um release escrito claramente pelo ChatGPT. Não há uma entrevista de quebra-queixo. Não temos uma imagem para passar aqui hoje. Não tem uma entrevista coletiva. A imprensa não recebeu a íntegra do que ele falou dentro do USTR, e como não pode ser gravado, não se sabe exatamente o que ele falou. Eu vou te falar, tá? A gente tenta sentar e deixar o nego trabalhar, fazer o que tiver que fazer. Uma puta merda, que campanha desgraçada, meu irmão. O nego não se ajuda. O nego não se ajuda, cara. O nego não se ajuda. É tão difícil assim fazer um press release? Precisa do chat GPT? É tão difícil gravar um vídeo que tem alguma coisa, alguma substância para a imprensa? É tão difícil entender que precisa gerar uma imagem para ser repercutida nos jornais? É tão difícil entender que se você é o centro das atenções, esse é o momento de você brilhar? O Flávio falou às 10 horas da manhã. 1 hora da tarde não tinha press release ainda. Depois a gente perde. Aí não sabe por que a militância é desengajada, por que a imprensa, a gente toma de 7-1 na imprensa todos os dias. Aí ficam as pessoas, ai meu Deus, a Andréa Sadi vai falar que o Flávio falou não sei o quê. Ai meu Deus, se a gente fizer isso, a imprensa vai falar mal. Puta que pariu, meu irmão. Desculpa, depois vocês não gostam que eu fale palavrão, vou falar o quê? Olha, é Continua. interessante. Cadê? Ele não falava o que era que o Flávio devia fazer. Ele falava que eu vi já esse vídeo antes. Ele Não, tem dizia o mais um seguinte: pedacinho, O Fernando. Flávio tinha que ter feito Não, ele isso, fala que mas se não fez. fosse eu ia fazer uma campanha muito mais extrema-direita. Mas Ah, sim, extrema-direita eu também, faria. também. Uma campanha mais extrema-direita, mas eu não iria cometer esses erros Pois é, técnicos. Como mas, você. Desculpa, mas como se um press release fosse fazer alguma diferença. Ô, Paulo, o que faria diferença é ele ser bem aconselhado. Para quando chegar lá, falar algo que de fato engaje e não ficar se queimando e dando tiro de bazuca quando tiver com os holofotes na frente dele. E quem dá os piores conselhos, quem faz ele realmente perder voto, quem é hoje o camisa 9 do Lula, que fez ele ganhar a fama de ser um antipatriótico, de ser o Tara Flávio, foi você. Você ajudou tanto. Como é que você tem coragem de querer queimar a assessoria de imprensa do cara porque não fez um press release no horário? Ninguém lê press release, ninguém tá nem aí para release. O que importa é o que ele falou ali, o corte que vai ser gerado no momento. E isso independe de press release e não tem corte. Ele só fala bobagem, tem corte, é negativo. E a culpa é dele e sua. Então, não dá uma de o cara que entende de campanha, porque o cara que mata atrapalhando é você. Mas, por pois favor, é, continue. mas vem cá, mas aí eu quero dizer que eu concordo com o Paulo Figueiredo nessas críticas que ele faz ao Flávio Bolsonaro. Porque, embora a minha experiência de campanha política seja muito pequena, como eu já falei aqui nesse programa algumas vezes, eu vi por dentro pelo menos 5 campanhas no Brasil e uma em Angola. Então, alguma coisa eu Não, aprendi não nessas. precisa nem ver para E saber que tá aí, esculhambada a campanha dele. e Isso é aí, óbvio. realmente, o problema é que a campanha do Flávio padece. O problema não. A questão é que a campanha do Flávio padece pelo menos de dois graves defeitos. Um, o candidato.
Meu amigo, não tem marketing político, não tem mágica, não tem nada que eleja um mau candidato. Mau candidato no sentido de uma pessoa sem ideias, sem propostas, sem carisma, sem nada, sem nada. Então, a partir daí você nem precisava ter. Qual é a segunda razão? Não, bastaria a primeira, não tem candidato que preste. Segundo, não tem, não tem comando. Tá uma zorra. Quem é que acompanha? Quem é que manda nessa campanha? É o Flávio? É o Eduardo, lá dos Estados Unidos, junto com o seu Paulo Figueiredo? Porque são unha em carne. Quem é que comanda essa campanha? É o Rogério. Rogério Marinho, é isso? O Rogério Marinho, senador, Rogério Marinho, Rio Grande do não Norte, é? senador. E está até Seria afastado, ele, né? está cada vez mais afastado da campanha. O coordenador da campanha É o oficial seu é ele. Valdemar Costa Neto. O seu Valdemar Costa Neto não manda na campanha do Flávio, mas nem chega perto. Então, Tá esculhambada a campanha, o isso é Flávio óbvio. tem tudo, o Flávio E tem tudo graças para ao Paulo também. o Flávio Ajudou tem a tudo para esculhambar. perder essa eleição, basicamente por duas questões, por dois problemas. Porque ele é um mau candidato. E segundo, porque a campanha dele não presta, É uma só faz zona. besteira, só faz besteira. Aí, bom, mas aí eu acho que essas críticas do Paulo são procedentes. Se ele sabe fazer ou não, eu Não, não a sei. crítica que ele E aí fez eu te disse, peraí, não é Guga, aí eu procedente. Você falar que a campanha tá uma zona, isso é óbvio. Uau, essa crítica ele acertou. não, Mas aí ele então vai para um acertou. ponto Sim. específico que é bobagem. Que você Ele vê que ele falou está mais querendo coisas, queimar é um porque ponto da esse campanha. recorte ficou Porque se muito ele fosse pequeno. criticar de fato a campanha inteira, pai, ele teria. Pai, eu chamei você de pai. Ricardo Noronha é meu pai, para quem não sabe. Opa, Ele teria que até se que enfim colocar. Ele teria que se você colocar como reconheceu. culpado. É. Mas não, a assessoria de imprensa Ah, peraí, expressa isso. ele A também está campanha tá atrás uma do. zona e a culpa é Eu acho que dele ele também também. está Aí atrás do sim. emprego, né? Ele está querendo. Ele se dá uma importância maior, o Paulo Figueiredo, do que ele tem. Do que ele tem. Do que ele tem. Agora, não é só ele, não. Quer outro. Quer outro. Bolsonarista, tanto quanto o Paulo, ou mais bolsonarista do que o Paulo, Quem? o advogado, ex-ministro da comunicação do governo Bolsonaro, seu Fábio Van Garden. O que é que ele Vanguarda. postou hoje aqui? A campanha de Flávio não existe. Não tem agenda, não tem comunicação, não tem organização, não tem planejamento, não tem a mínima organicidade que as anteriores tiveram, gerando motivação espontânea. Ainda assim, o oponente não abre vantagem. Logo, o recado é claro: o Brasil quer mudança. Flávio, vai para cima. Mas muito bem, mas o que o Fábio Ele está começa dizendo batendo e aqui depois ali, ele bate e assopra, é né? O Fábio claro, Vanguarda. bate a sua. Não, o Fábio é outro, o Vanguard é outro que está à procura de emprego. Esse vive Ele procura. perdeu o emprego. Ele não se conforma porque ele saiu ali do primeiro escalão do bolsonarismo, pelo menos nessa área Perdeu de o emprego porque comunicação. vazou a mensagem dele com o Mauro Cid, em que ele dizia, o Mauro Cid que dizia, e ele concordava, que O seria Mauro Cid, melhor. você está falando do tenente-coronel Mauro Mauro Cid era o Cid, ajudante tenente-coronel de ordem do Bolsonaro. que era ajudante de Tá. ordem do Bolsonaro, que fez a delação contra o Bolsonaro. Este daí, numa conversa com o Fábio Van Garden, dizia que Michele não dava. Se Michele fosse candidata a presidente, ele preferiria o Lula de novo. E o Van Garden concordava, é melhor o Lula do que a Michele. Como vazou isso? Michele cobrou a cabeça do Fábio Van Garden, que tinha um salário na época, galera, de perto de 100 mil reais por mês. Basicamente, para ser um cão de guarda do Bolsonaro na internet, porque ele não é o advogado que fica ali realmente criando a estratégia dos casos aí jurídicos do Bolsonaro. Ele só fica na internet defendendo o Bolsonaro. Então, para fazer esse papel de um militante do Bolsonaro, basicamente, ele ganhava 100 mil por mês. Perdeu a boquinha porque falou que preferiu o Lula do que a Michelle. Muito bem, mas é isso. Então, voltando aqui ao senhor Flávio, temos outras coisas para falar? Não, Já tá temos final, outras coisas. acabando, vai acabar. Não, tá Vai acabando. estourar o tempo. Só tem mais uma coisinha. Então vamos dar uma alfinetada do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é outro personagem meu predileto. Ó Tarcísio, vê o que é que o Tarcísio de Freitas disse sobre
a Marina Silva, sobre a Simone Tebet, que são candidatas ao Senado em São Paulo e que apoiam Lula. As duas foram, inclusive, ministras do Lula recentemente. Vê o que é que o Tarcísio, cara de pau, meu Deus do céu, diz sobre as duas. Vai lá, solta, Alice. Com todo respeito às duas candidatas ao Senado dos outros partidos, elas não começaram a fazer política em São Paulo, não elegeram esse estado para servir. Foram servir o Mato Grosso do Sul e o Acre. E levaram o cartão vermelho do Mato Grosso do Sul e do Acre. Se fossem concorrer por lá, lá não seriam eleitas. E pode ter certeza, não serão aqui também. Não serão. Porque a gente não vai deixar, a gente vai trabalhar para ter a melhor representação. Agora veja, quer dizer, como elas fizeram carreira política nos seus respectivos estados, a Marina no Acre, a Simone Tebet no Mato Grosso do Sul, elas não vão ganhar a eleição em São Paulo, até porque o Tarcísio não vai permitir que ela ganhe. Meu Deus, isso partindo de Tarcísio, na carioca da gema, que nunca imaginou que seria governador de São Paulo, que não nasceu, portanto, em São Paulo, não fez carreira política em São Paulo, até porque ele nunca tinha disputado eleição de síndico de prédio na vida dele. Ele era um ex-militar, que serviu ao governo Dilma e que dizem que fez uma boa gestão lá nessa área de transportes, etc. e tal. Muito bem. Quando Jair Bolsonaro chama o seu Tarcísio e diz você vai ser o candidato ao governo de São Paulo, ele não queria. Ele não tinha nem domicílio eleitoral em São Paulo. Ele teve que providenciar às pressas, inventar que o domicílio eleitoral dele era na casa de Ele uns não ia sair parentes pelo dele, Goiás a princípio? no interior de São Paulo. Não, não me lembro disso, não. Tinha, pode ir Ele atrás. teve que Ele ia sair, para outro ele não estado, queria. depois que foi para pra- São Paulo. ele preferia ser candidato ao Senado. Eu já disse, não, vou Ao fazer de Senado você. por Goiás, se não me engano. Só pesquisar, Não, eu tenho quase não, não, certeza. não, mas o Bolsonaro disse, não, meu negócio é São Paulo. Aí ele disse, então me bota lá de senador, não sei, não, você vai para o governo. Mas eu não, eu não tenho nem domicílio eleitoral em São Paulo, corro atrás do prejuízo, arranjo um domicílio. Aí ele citou lá no interior de São Paulo, tinha uns parentes dele, ele disse que o domicílio eleitoral dele era lá. Ele tinha Tudo três foi estados, eu junto. estou vendo aqui. Era Goiás, Mato Grosso e depois São Paulo. Ele estava em dúvida. Goiás, Mato Grosso ou São Paulo? Isso em 2021. Enfim, Estou lendo aqui a enfim, notícia. um cidadão que nunca fez política em São Paulo, aliás, nunca tinha feito política na vida dele, porque nunca tinha sido candidato a nada, cai de paraquedas em São Paulo e agora está reclamando porque a Marina Silva do Acre, a Simone Tebet do Mato Grosso do Sul são candidatas pelo Senado de São Paulo. Peraí, o Tarcísio. Só Vai para vai colocar te em catar, contexto, vai te catar. o Tarcísio, gente, está acusando golpe, até porque ontem o Datafolha mostrou que quem hoje está à frente lá em São Paulo, na corrida pelo Senado, é a Simone Tebet, com 18%, e em segundo a Marina Silva, com 16%. Ricardo Salles do Novo, que nem tem como fazer campanha fora da internet, com 13%. A turma realmente do Tarcísio ali, André do Prado, que é do PL, Guilherme Derrite do PP, 11% e 10%. Então ele está acusando golpe, exatamente porque as duas estão à frente nas pesquisas. Mas vamos terminar. Acabou, estourou. Joga o caiu na rede, vamos nessa. Só um conselho. Eu tenho a pretensão de dar um conselho ao Tarcísio de Por Freitas. favor. Cuidado, cuidado com a sua proximidade em excesso do seu Flávio É Bolsonaro, verdade. porque você pode acabar perdendo votos aí em São Paulo. É. Essa proximidade com Flávio Bolsonaro pode lhe fazer mal na campanha. E depois, todo o seu sonho aí é ser candidato a presidente da República em 2030. Você já queria ser agora, mas não deu. 2030. Bolsonaro não Se o deixou. Flávio, não faz muita força pelo Flávio, porque senão o Flávio pode se eleger e aí adeus sua candidatura
Tarcísio em 2030, porque o Flávio vai tentar se reeleger. Bom, Vamos agora então. dá ainda para botar o Caiu na rede? Não Não, sei mais, Alex. agora já passou bom, muito. Acabou o No Blá Blá Blá, estouramos o tempo como sempre. Então amanhã estaremos de volta em todas as redes do Metrópolis no X, no YouTube, no Spotify e também na LG TV, na Smart TV da LG. E os cortes no Insta sempre bombando lá. Acompanhe os cortes também. Até amanhã, deem like. Fomos. Adeus. Tchau, até amanhã.